Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. E tá quase na hora do Chelsea entrar em campo novamente, né? Semana de protesto da torcida, agora lá em Londres, antes do jogo do Chelsea contra o Brentford, dos Blues contra os Bees, tem a galera protestando lá, torcedores do Chelsea, contra a Blue Cool, né? Então, semana de protesto da torcida contra os novos donos, os novos gestores dos Blues. Foi uma semana em que o Chelsea, em casa, teve um derby de Londres, o Chelsea que está numa sequência de derbys contra Charlton, contra Fulham, e agora tem mais um contra o Brentford. O Chelsea perdeu na semifinal da Copa da Liga, a primeira partida, vai decidir no dia 14 de fevereiro no Emirates, e graças ao Garnacho estamos vivos, né? O Chelsea perdeu em casa por 3-2 com um setor defensivo lamentável escolhido pelo Liam Rosenior, o Rosenior que segue defendendo os seus atletas, né? Modo protocolar de treinador para tentar ganhar o grupo. Chelsea segue vivo com esperança de chegar até o Wembley. Vai ser difícil, é pouco provável. Só se tiver de novo a cavalaria, Palmer, Caicedo, né, Jorgensen no gol. Tomara que seja assim. Então, é final de semana de 22ª rodada da Premier League e os Blues vão receber os Bees, né, as abelhas de Brentford. Clube também sediado no oeste de Londres, aproximadamente 9 quilômetros de Stamford Bridge. Bora resenhar um pouquinho sobre o Chelsea, sobre o futebol inglês. Eu já quero pedir esse apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Já passamos de 500 vídeos lá, tem umas novidades, e ainda Spotify e Amazon Music. Não vai ser uma longa resenha, porque daqui a alguns minutos, daqui a aproximadamente meia hora, tem o Chelsea contra o Brentford em Stamford Bridge. Chelsea e Brentford está marcado para meio-dia, é 22ª rodada. O Brentford é 6º colocado, o Chelsea é 8º, e 2 pontos separam os Bees dos Blues. O Chelsea está atrás do Brentford. Salve aí pro Davidson, grande Davidson. Tá indignado, né, meu companheiro, meu amigo Blue? Tá indignado como nosso amigo e irmão Anderson Silva, com essa nossa direção, essa Blue Cool, que está recebendo o devido protesto e o devido recado do torcedor neste momento, antes do jogo do Chelsea contra as abelhas, né? Mas não vamos desistir não, porque a única coisa que os caras entregam pra gente é entretenimento ruim. É uma coisa que eu sempre falo. Eu até, num debate estava acalorado, né, do Anderson com o nosso amigo fluminense carioca, o Israel Senna, né? Debate bem acalorados. E o Anderson estava citando sobre a Blue Cool, né, em certo momento, o Israel também, salve para eles aí. Os caras são torcedores das antigas, sabem muito de Chelsea. O Israel já teve em Stamford Bridge. E eu peguei até uma fala do próprio Israel Senna, sigam ele aí, @IsraelSenna no Instagram aqui. E ele disse o seguinte, né, ele é um vencedor, um defensor contumaz da Blue Cool, né, Bolo e companhia, Egbali, essa galera aí que não quer saber de nenhum projeto esportivo, que é apenas projeto financeiro. E o Chelsea, mesmo sendo derrotado, é um clube estruturado e que vai dar lucro sempre. Dava com o Roman Abramovich, em uma temporada ou outra que não vencia, e foram poucas, foram raras, né? Com a Blue Cool, eu disse, respondendo ao Israel, e estando no debate junto com o Anderson, o seguinte, que ninguém pode negar que a Blue Cool mantém o Chelsea competitivo como o Roman Abramovich manteve durante 20 anos. Só que o Roman Abramovich, para manter essa competição, ele
negociava, vendia muito jovem atleta da base, mas também contratava todo ano um cascudo, um experiente para manter o Chelsea na briga por títulos. A Blue Coal mudou completamente. A Blue Coal, de Bolle, de Gigbali e companhia, compra apenas atletas jovens para fazer desenvolvimento, usa o Estrasburgo como, né, uma grande barriga de aluguel, né? Você não vai me dizer que a Clear Lake Capital, a Blue Coal, está preocupado em tornar o Estrasburgo um gigante doutrinador, né, dominador da Europa, né? Não vão fazer isso. Tanto que foram lá no Estrasburgo e pegaram o treinador de lá. E, aliás, o Hossein não me decepcionou com a declaração sobre o sistema dele. Nós vimos, né, esse sistema que ele está implantando na Copa da Liga Inglesa, né? E parece que ele não assistiu os jogos do Chelsea e não via como atuava o Robert Sanchez, né? Que foi responsável por 2 gols, falhou feio, né? Então, eles mantêm o Chelsea competitivo, mas o grande objetivo é ganhar uma taça ou outra esporadicamente, chega em semifinais, como o Chelsea tem chegado, ganhou 2 taças na temporada passada, mas isso é segundo plano, que é desenvolvimento, é que no final de cada temporada fecha o balanço e ele dê positivo financeiramente. Então, eu disse que nós torcedores perdemos ao brigar com, né, ao criticar. Devemos continuar, mas eu digo que perdemos porque a partir do momento que vira SAF, né, como é popularmente dito aqui no Brasil, os caras são donos, eles fazem o que eles quiserem. Cabe ao torcedor apenas pagar o aplicativo e a internet para assistir os jogos, comprar a camisa, o produto oficial. É isso que eles entregam apenas para o torcedor. E eu sempre brinco, brincadeira com fundo de verdade, né? O Chelsea hoje é um grande entretenimento ruim, né? É assim que vale. Isso é muito triste, isso é muito triste com essa nova gestão. Não, os caras não acertaram um pouco. Na verdade, o que eles acertaram? Contratando o Cole Palmer, contratando o Enzo Fernandes, contratando o Moisés Caicedo, e mesmo assim esses dois, o Moisés Caicedo e o Enzo Fernandes, quando chegaram, foram muito criticados, né? Mas o que nada mais era? Adaptação, né? Nada mais era do que adaptação, e hoje os caras são imprescindíveis no banco. Mas o Chelsea precisa corrigir 2 pontas. O gol, né? Defesa e ataque. É verdade, meu amigo. Defesa e ataque. Ô, Davidson, tudo bem? Beleza, Tudo em paz aí? Tudo em paz, meu amigão. Diga, tamo aí, né, bicho? Nessa nossa luta aqui. Você é um quanto mais crítico, né, cara? Da Blue Coal. E todos nós somos. Nunca vou aceitar uma situação dessa, não. Você não concorda, não tem como a gente concordar com esse entretenimento ruim que os caras entregam pra gente, né? Chelsea 8º colocado, rapaz, numa Premier League, atrás do Brentford. Fica à vontade, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Você é de Recife, né? Recife, tá um calor danado. Aqui em BH também tá um calor danado, mas é época de chuva. Abraço, seja bem-vindo, fica à vontade. Não, Cristiano, o que eu falo assim, que eu não me conformo com algum certo tipo de torcedor achar isso normal, normalizar. O Chelsea agora não pode mais contratar jogador por conta de salário. Ah, não, a gente só tem que contratar jogador novo. 20. Pô, como é que você deixa passar aí agora mesmo, Mike Guerri? Você tava fazendo um número aí que Anderson fez, que o Chelsea trouxe, que o Chelsea deixou. O mesmo, só o Gitz dava pro Chelsea ter pago o valor do Guerri e um jogador que eu esqueci agora, que ele foi pro Manchester United, que até tá jogando bem. Só Guerri, 60 milhões de libras, e o cara não tem condições, pô. Não tem condições. A gente vê que isso aí não vai levar o clube a outro patamar, não. E essa conversa, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, pô, a Blue já tá o quê? 3 anos e meio. E a gente vai ficar com essa conversa até quando? Até. Não dá. Não dá. O papo é esse mesmo. Os caras têm a maneira de administrar visando somente lucro. Eles não vão mudar.
Não, não é. Isso é ruim. O Chelsea não chega a lugar nenhum. Isso, não chega não, pô, não chega não, porque o intuito dele é só isso mesmo. Por isso que, se você parar pra pensar, é só que jogar até 23 anos, porque vamos usar um pouco eles, quando chegar certo tempo, eles já tivessem 26, 27, que é o auge e tal, pronto, aí chega um clube, faz uma proposta, eles vendem um valor exorbitante, pega uma parte dessa grana, bota no bolso e a outra parte, vamos trazer mais menino, vamos contratar mais menino, e vai ficar nessa aí. Vai ficar nessa gangorra e a gente vai passar anos e anos e não vamos mais ganhar a Premier League, Champions League. Talvez, raramente, uma Copa ali, tiver uma sorte, né? Um sorteio, o grande sai caindo, cai uma zebra, aí o Chelsea vai lá. Mas uma coisa rara, a gente vai ganhar um troféu agora. Os caras, a preocupação dos caras é só isso, é dinheiro. E é só a gente ver o que Todd Bowley falou quando ele deu a entrevista para a mídia chapa branca, que ele mesmo disse, o problema é que a torcida se preocupa demais. Oxê, a gente vai se preocupar não na lama. Mas o que ele quer que a gente faça, pô? Né? Não, é que a gente fica aplauda, não, tá certo. Gasta aí bilhões aí em criança, adolescente, e tá tudo ótimo, tá perfeito. Aí o outro, o Feliciano, eu lembro uma vez quando na fala dele, que ele conversando, ele disse que o Chelsea não era a prioridade, não, que ele tinha vários ativos. Aquele. Verdade. Aí, porra, os caras, meu irmão, aí o outro diz que se espelha no modelo Brighton. Irmão, O Bedard de Bale falou isso na entrevista. É um erro, né? Nossa, pelo amor de Deus, rebaixou o Chelsea a meio de tabela. E né? O Chelsea hoje é o 8º colocado, então ele tá certo. Ele tá cumprindo o que ele prometeu, né? Gerindo igual o Brighton, vai ficar na tabela igual o Brighton. Com certeza, meu amigão. Ó, eu vou precisar dar uma saída agora, aí depois eu falo contigo, meu amigão. Pode ser? Grande abraço. Obrigado, valeu pela participação. Tudo de bom aí. Valeu. E a gente se fala depois. Valeu, Beleza, Davidson. Um abraço, valeu. É isso aí. Muito bem, esse foi o Davidson, lá de Recife. Esse cara é um fanático Blue, indignado também. E Bedard Bale Blue Coal estão cumprindo o que prometeram, colocando o Chelsea no meio de tabela. Né? O Arthur já chegou aqui, ele é assim, ele só aparece quando o Manchester United vence. Então estava sumido. O Manchester United que agora mesmo venceu o Manchester City por 2-0 e jogou muito bem. Teve 2 gols anulados. Alex Ferguson sorrindo de ponta a ponta. Michael Carrick aí já mandando bem contra um grande rival histórico. O Guardiola fez uma mudança, tirou o Haaland, que não estava com cara boa. O Malt entrou, ex-Blue, fez um gol, mas foi anulado. O Casemiro perdeu um gol lá. O Gianluigi Donnarumma evitou que a derrota fosse por mais gols ainda, e o Manchester City perdeu na rodada. E o que isso beneficia o Chelsea nesse final de semana? Em nada. Em exatamente nada. Porque o Chelsea tem 21 jogos, 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Campanha ridícula na Premier League. O Arthur disse que o maior da Inglaterra voltou, tá certo. Isso até a próxima rodada e levar uma sacola, né? O Arthur fazendo uma piadinha com o Chelsea aqui, que eu não vou dar para ele essa moral de registrar. O Alessio, amigão do Davidson aqui, falou que o Davidson tinha que ser jogador. O Alessio falou que ia contratar o Davidson para o Esporte Clube do Recife. Esporte Clube do Recife. Candidato aí, ó. Será, Alessio? O Sport vai voltar para a primeira divisão brasileira no próximo ano? Vamos lá, o Sport é grandão, hein? Salve para o Joe. Cris Silva, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rick Júnior. Salve, salve para todo mundo. Pois é. Vamos seguindo, né? Vamos de histórico geral, pedir aquela moral nas redes sociais aí. O histórico entre Chelsea e Brentford é curto. Apenas 24 jogos, sendo que o primeiro jogo aconteceu 23 de novembro de 1935, foi para a primeira divisão inglesa. Um detalhe aqui,
Chelsea e Brentford nunca se enfrentaram por outras divisões. Entre 1935 e 1947 se enfrentaram regularmente pela League Division 1 e depois, 4 jogos de Copa da Inglaterra, 1 de Copa da Liga e, tá vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 jogos de Premier League. O Brentford retornou à Premier League no ano de 2021. E o primeiro jogo entre Chelsea e Brentford na Premier League, aqui, 16 de outubro de 21, foi lá no antigo Brentford Community Stadium, né? E o Chelsea ganhou por 1-0. Foi um jogo muito bom, um jogo que o Mendy jogou pra caramba. O último jogo entre os Blues e os Bees em Stamford Bridge foi em 15 de dezembro de 24. Olha aí, finalzinho de ano, próximo do Natal. E o Chelsea venceu por 2-1. Já a gente dou a ficha técnica, falo desse jogo aqui, mas só falando de histórico geral aqui, são 11 vitórias do Chelsea, 6 empates e 7 vitórias do Brentford. O histórico de Premier League retrata o seguinte aqui, 9 partidas, 3 vitórias do Brentford, que demorou para acontecer, e recentemente o histórico, quando o Brentford está negativo, 4 empates e 2 vitórias do Chelsea. Se tratando de Premier League, o Chelsea está em desvantagem contra os Bees. Tá? O Brentford marcou 13 gols e o Chelsea 8. Lembrando que em Stamford Bridge, numa temporada recente, o Chelsea tomou a temporada com Graham Potter, né? O Chelsea tomou 4. Foi quando o Chelsea estava punido, né? O Roman Abramovich, em vez de vender o clube, os ativos do clube estavam bloqueados. E foi uma situação bem feia, porque após o Chelsea estar sendo goleado pelo Brentford, o Stamford Bridge parcialmente se esvaziou. Antes do jogo acabar, tinha muita cadeira vazia no Stamford Bridge. Não sei se alguém aí se lembra, né? Olha só, esse jogo de setembro de 25, né? Olha aqui um empate. Brentford Community Stadium. Vamos aqui. O último jogo entre o Chelsea e o Brentford em Stamford Bridge. 15 de dezembro de 24. Chelsea 2, Brentford 1. Tá? Vamos lá. Vamos dar ficha técnica para ver se a gente relembra alguma coisa, se tira alguma coisa de boa, né? Comparando com o time que o Chelsea tem hoje, né? Olha só. Era o 7º jogo na história da Premier League, né? 39.571 pessoas. O Peter Banks apitou. Os gols foram do Cucurella e do Nicholas Jackson. 2-0 abriu o Chelsea. E o Mbeumo, que está lá no Manchester, né? Acho que é isso. E fez um gol aos 90 minutos. Era o Mainz Maresca contra o Thomas Frank. O Chelsea já começou mal no gol aqui, já era contestado naquela época. Robert Sanchez, Adar Rabiot, Covil e Gusto, Caicedo, Cucurella e o Enzo Fernandes, Jackson, Madueke, Palmer e o Sancho. Entrou o Nkunku, que está lá no Milan, no lugar do Nicholas Jackson. O Brentford, de Flecken, Collins e Pinnock, Vandenberg, Roslev e o Lewis Potter, Norgard, Yarmolenko, Darmsgaard, Mbeumo e o Vissá. O Frank, que hoje é treinador do Tottenham e não está bem, não está conseguindo fazer a coisa lá andar, né? Eu acho que isso mais é culpa do próprio clube, do Tottenham, do que do treinador, que é bom. Fez 5 alterações, Yanel, Fábio Carvalho, o Ayer, o Chad e o Meg Roma, no lugar do Damsgaard, do Yarmolenko, Roslev, Vissá e do Lewis Potter. O Marco Cucurella foi expulso nos acréscimos desse jogo, aos 98 minutos, né? Foi uma reclamação. Será? Deixa uma pergunta para vocês aqui. Confiam que o Hussein vai arrumar essa defesa hoje? Ele não garantiu que o Sanches, né, vai ser titular. Na coletiva de imprensa ele não quis cravar nem que o Jorgensen e nem que o Sanches. Mas tem que sacar o Robert Sanches do time hoje, né? Não dá para manter. Não dá para manter esse goleiro no Chelsea, né? Salve pro Flávio Ramos, o Rick Júnior. O Rick perguntou se o Chelsea ganha, né? Estou confiante de que o Chelsea vai ganhar, mas é aquela coisa, é 1-0. Suado, né? Vamos ver. Será que o Cole Palmer vai voltar? Porque o Malo Augusto não joga. Esse eu sei que tá fora. Mas vamos ver como é que tá aí, né?
O Cris falou aqui, ó, ele pediu outro zagueiro, o Chelsea está atrás. Eu vou falar sobre isso agora, porque são dois nomes, né? São três nomes se falaram, né? Mas eu vou falar aqui agora. O Cris falou de um jovem bagre. Esse jovem bagre que você deve estar se referindo é o Jacquet do Rennes, né? Vamos falar dele aqui já. Né? Eu falei do primeiro jogo na história, falei do Rossenior aqui, que deu a coletiva de imprensa, citando o jogo da Copa, citando a maneira que ele quer que o time jogue, mas, e aí? 2 jogos com o Rossenior, um jogo menor, uma goleada contra o Charlton, e um jogo grande contra o Arsenal, em que o Chelsea não jogou mal, mas foi entregue por sua defesa, né? Salve para o Alan Kellis. Seja muito bem-vindo aqui nessa nossa Chelsea em pauta aqui. Né? Então, o que fazer? Liam Rossenior em seu terceiro jogo em casa. Segundo jogo em casa, agora contra o Brentford. Vai encarar aí uma defesa do Brentford que tem muita dificuldade contra o Chelsea, né? O Chris citou aqui, né? Tá atrás de um jovem zagueiro bagre, né? Eu estava lendo hoje o jornal, o Daily Mail, o Chris, e as opções que foram faladas sobre o Chelsea é o Jeremy Jacquet do Rennes, né? Tá de olho, e falaram até do Arsenal nele, 20 anos, tá? No Rennes, né? O Chelsea até que tem sorte com atletas do Rennes. O Cech veio de lá, o Mendy veio de lá, quem sabe o Jacquet, mas é para ser companheiro do Covil. Isso aí é só para a próxima temporada, né? Seria o Chelsea até o final do mês para contratar um zagueiro. E também do Jacopo Romano, do Clube Como da Itália, né? O time lá do Cesc Fábricas e do Dennis Wise. O Jacopo Como eu não tenho informações, eu não pesquisei sobre ele. O Jacquet, experiente, apesar de jovem, de idade, experiente lá no Rennes. E também, aqui, ó, olha só o que disse aqui, a matéria assinada pelo Kieran Gill, né? Repórter setorista do Daily Mail. Aqui, ó, sobre o Jacquet. Ó. O Daily Mail apurou que entre os zagueiros interessados no Chelsea estão Jeremy Jacquet, de 20 anos, do Rennes, Jacobo Ramon, de 21 anos, do Como, no perfil do que aquele Lake, do que Bolle e companhia gosta. 20 anos, né? Zagueiro com esse perfil, com esse monte, com essa idade, o Chelsea já tem um monte. Então eu dispensaria esses dois, sabe? E contrataria aqui, ó, Marcos Senesi, 28 anos, do Bournemouth, já adaptado à liga. Aí esse sim. Esses são os únicos grandes nomes em que o Chelsea está de olho. O Jacquet, do Rennes, o Jacobo Ramon, né, o Ramon do Como, e o Senesi. Vocês aí, entre o Jacquet, o Jacobo Ramon e o Senesi, quem contrataria? Lembrando o Senesi, né, Bournemouth não vai ser caro. Lembrando que o Real Madrid contratou o Huijsen, né, que o Chelsea... Surgiu notícia de que o Chelsea estaria interessado também, né? Aqui, ó. Embora a prioridade seja um zagueiro, o Daily Mail apurou que o Chelsea não descartaria a contratação de um meio-campista ou atacante. Atacante precisamos, né? Alguém discorda de que o Chelsea precisa de atacante? Caso surgisse a oportunidade ideal, a diretoria do clube está avaliando a possibilidade de antecipar as contratações para a janela de transferência de verão. Precisa surgir. O Chelsea precisa de um goleiro, eu acho que ela já está resolvida, que vai ser o Mike Penders, que está lá no Estrasburgo. No verão ele já vai ser ingressado. O Levi Covil vai voltar para a próxima temporada. Então, eu contrataria o Senesi. Vamos ver o preço. Mas eles não querem jogador velhinho. Jogador de 28 anos, a Blue Co não quer. Aí já é velhinho demais, né? Não dá, infelizmente. Então, falaram do Chelsea contratar o Huijsen, né? O Huijsen, mas o Real Madrid foi lá e ativou e comprou ele por 50 milhões. Então, Jacquet, Jacobo Ramon ou Marcos Senesi? Eu iria no Senesi. Salve para o Marlon. Esse Jacquet é mais experimentado que o zagueiro do Como. Então, sim, exatamente. O saldo do Jacobo aqui, ó, ele não sei para que falam nele, tem que descartar. Ele é 1 ano mais velho que o Jacquet, mas eu ia no Senesi, tá bom. Só menina aí fica difícil. Contratava Marc Guéhi,
Só o clube, infelizmente, não tem mais opção. O City contratou. Essa foi uma grande discussão entre Blues ontem, a revolta pelo Marc Guéhi ter sido contratado pelo Manchester City. É isso, Rick. Mas já era. Marc Guéhi ele não deveria ter saído do Chelsea, mas já que resolveram fazer o negócio, que pena, né? Que triste, né? Também prefiro o Senesi, falou o Cris. Eu contrataria o Senesi também. Vamos dar a rodada de Premier League aqui, né? O Manchester United venceu o Manchester City por 2-0 hoje em Old Trafford. Agora, no horário do meio-dia, vai ter aqui, ó, o Sunderland contra o Crystal Palace. Cadê a ajuda? Vamos lá aqui. Manchester United 2, Manchester City 0. Sunderland contra o Crystal Palace. Chelsea, Brentford, Liverpool e Burnley. Tottenham e West Ham. Olha, um London Derby aqui também, mais um. Leeds e Fulham, lá no Elland Road, jogam ao meio-dia. Às 14h30, o Nottingham Forest vai receber o Arsenal, encerrando os jogos de sábado. No domingo, 3 jogos, o Wolverhampton vai receber o Newcastle, o Aston Villa, o Everton e o Brighton vai receber o Bournemouth na segunda-feira, às 5 da tarde, fechando a rodada. Na rodada 23, o Chelsea vai ao Selhurst Park enfrentar o Crystal Palace e o Brentford vai sair também, vai ser visitante contra, cadê o Brentford Football Club? Brentford. Vai receber, vai jogar em casa, vai receber o Nottingham Forest. Então, cada um que jogue suas cartas aí, né? Senhor Mendson, salve, salve. A classificação da Premier League está da seguinte maneira. Arsenal líder, 49 pontos, vice-líder Manchester City, agora com a mesma, já colado, né? O Aston Villa tem a oportunidade, a opção de passar, né, se vencer. Então, Manchester City 43, Aston Villa 43. Bem atrás, o Liverpool 8 pontos, em quarto lugar com 35 pontos, o Brentford quinto, colocado aqui 33 pontos. Newcastle é sexto, 32, mesma pontuação do Manchester United. O Chelsea oitavo, campanha do Chelsea. 21 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, marcou 34 gols, cedeu 24. Fulham é o nono também com 31, mesma pontuação do Chelsea. Se o Chelsea não vencer o Brentford, o Chelsea corre, o Chelsea é ameaçado e pode encerrar a Premier League na 12ª posição. Pode encerrar essa rodada, tá? Então, Fulham 31, décimo é o Sunderland com 10, o Brighton tem 29, mesma pontuação do Everton, 12º. 13º o Crystal Palace, 28. 14º é o Tottenham com 27 pontos. Com 26 pontos em 15º o Bournemouth, 16º o Leeds United com 22. O Nottingham Forest, 17º, 21 na zona de rebaixamento. O West Ham está tentando se recuperar, mas está 7 pontos atrás do Nottingham. 14 pontos em 18º, o Burnley tem 13 pontos em 19º, e o Wolverhampton está aí na luta agora com 7 pontos, apenas uma vitória na 20ª posição. O Wolverhampton, 21 jogos, uma vitória, 4 empates, 16 derrotas, marcou 15 gols e sofreu 41. É a Premier League, super competitiva aí. O artilheiro da Premier League é o Haaland, com 20 gols, seguido pelo Igor Thiago do Brentford. Olha aí, essa defesa do Chelsea. Olha o risco, olha o perigo. Olha o Chelsea Futebol Clube correndo risco, né, de ser punido pelo atacante brasileiro, aí, o Igor Thiago, que está vencendo na Premier League. O Bruno Fernandes, que fez um gol contra o City, foi anulado, um gol bonito, driblando o Donnarumma, tudo saindo em contra-ataque. Teve o gol anulado, jogou muito hoje. É o principal, é o líder de assistências, né, na Premier League, com 8 gols. Essa aí é a classificação. O Chelsea contra o Brentford já tem arbitragem definida, é o John Brooks. Então, meu Deus do céu, John Brooks, árbitro inglês. Vamos ver a história do John Brooks aqui, vamos ver qual foi a última partida dele. Ele já apitou 13 jogos nessa temporada, 8 de Premier League, tá? O último jogo em que John Brooks apitou foi Everton 1, Sunderland 1, pela Copa da Inglaterra, e o último jogo de Premier League foi Newcastle 2, Crystal Palace 0. Então, vamos ver o último jogo em que o Chelsea esteve envolvido com o John Brooks apitando.
Vamos ver aqui. De 2024, 25 até o presente momento. John Brooks, árbitro. O John Brooks esteve pela última vez numa partida do Chelsea em 11 de maio de 2025. E o Chelsea não se deu bem, não. Foi rodada 36 da Premier League. Newcastle 2, Chelsea 0. Foi lá no final da temporada. Então, será o primeiro jogo do John Brooks nesta temporada apitando os jogos do Chelsea. O John Brooks apitou Newcastle 2, Chelsea 0, rodada 36 da Premier League da temporada passada. Apitou Manchester City 3, Chelsea 1 na rodada 23 da Premier League. Não deu azar, não deu sorte não. Apitou Ipswich 2, Chelsea 0, olha aí, rodada 19 da Premier League. E apitou Liverpool 2, Chelsea 1. Resumindo, na temporada passada, o John Brooks apitou 4 partidas do Chelsea e o Chelsea perdeu todas. Que, nesse primeiro jogo da atual temporada, o Brooks consiga levar, dar uma sorte para esse início de jogo do Liam Rossini. Chelsea e Brentford já estão em campo, o Chelsea está ali alinhado naquele discurso inicial. O Robert Sanchez está escalado, o John Brooks está aqui sendo bem filmado. Salve aí para o Tenório. O Sanches hoje entrega a paçoca novamente. Pode anotar. Se acontecer, não vai ser nenhum absurdo, né? Então é isso. O jogo é Chelsea e Brentford. Nesse momento, às 12 horas, horário de Brasília. Transmissão da ESPN e do Disney Plus, Disney Premium aí, né? Neste sábado, 17 de janeiro. Quero agradecer aqui ao Gabriel Hipólito, ao Cabo Pablo Tenório, ao Rick Júnior, ao Sr. Menson, ao Marlon Paixão, meu amigo Cris Silva, salve, salve, valeu demais ao Alan, ao Ankeles, ao Arthur, ao Davidson, essa galera que contribuiu, o Flávio Ramos, para essa resenha aqui, Explos. O Pablo Tenório disse que já entregou tanto que se tornou normal. É isso aí, o Tenório. Começou o jogo, o Rossini já está ali, devidamente trajado, elegante, observando os primeiros momentos de Chelsea 0, Brentford 0. Que o Chelsea, olha, salve Filipão Augusto no final da nossa resenha aqui. Que o Chelsea vence o Brentford neste final de semana, né? Que o Rossini acerte na escolha da defesa, tem ali Sanches, Chalobah, Cucurella, né? Tem já para deixar claro que eu encerro com a escalação, né? Que o Chelsea vence o Brentford, que o Rossini acerte na escalação, que seja eficiente, que o torcedor tenha um pós-jogo bem positivo, né? Vou dar aqui vamos dar a escalação, vai ficar certinho aqui para ver quem que o Rossini colocou em campo. O Brentford está em cima, tem ali o Caicedo, tem o Enzo Fernandes, tem o João Pedro, o Cole Palmer. O Chelsea está com uma boa cavalaria, parece que o Mark Gill também está ali, o Garnacho em campo, já partindo para cima, velocidade, mas já caiu, já perdeu a bola, nada, segue o jogo, o Garnacho reclama, como sempre. Vamos dar aqui, Chelsea de Sanches, James, Chalobah, Tozini, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Cole Palmer, Garnacho e João Pedro. Ótimo time. Forte. Time homogêneo. Esse time aqui bate de frente com qualquer escalação, bate de frente com qualquer time da Europa. Pode questionar aqui talvez o Tozin, mas tem alguma experiência. Eu tiraria o Tozin e colocaria o Archimpong de zagueiro. É o que eu gosto. Mas ótima. Salve, Lucas Machado. Ótima escalação. Gostei muito. O Brentford com Kelleher. Olha aí. Esse fecha o gol contra o Chelsea. Hein? Iriashi. Kayode, Aie, Collins e Henry. Yarmoluke, Yanel, Damsgaard, Jensen e Chad. Igor Thiago. Esse é o homem. Esse é perigoso. Já está ali, ó. Marcando espaço. Gigante. Brasileiro. Atleta alto. Perigosíssimo. E então, aqui, ó. Missão para Chalobah e Tozin tomar conta do Igor Thiago, né? O Pablo Tenório disse que, falou aqui, ó, o Filipão mandou um vamos e o Pablo Tenório disse, eu acho que não vence, no máximo empata.
O Chelsea precisa de pontos, porque a classificação da Premier League, o Chelsea está devendo demais, está devendo muito. É isso. Vamos torcer para o Chelsea e vamos ver se Rocinho fatura sua primeira vitória na Premier League. Ele já jogou as 2 Copas e agora estreia na Premier League em casa. E hoje escalou um time muito bom. Vou dar uma nota 9 para o Rocinho nessa escalação. Ver se ele coloca o Achampong, seria o time perfeito. Uma escalação bem segura. Ali o Xalobá, ali o Igor Thiago. Chelsea 0, Brentford 0. Saudações, povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!